irmãos, estamos aqui em mais um episódio da série Anauim. O episódio de hoje é a espiritualidade Anauim e o desejo de santidade. Nós colocamos aqui essa temática exatamente em todo o contexto, em toda a natureza daquilo que é o carisma. O que é que nos faz vivenciar o ardor pela santidade no Carisma Lumen? O encontro atualizado com Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres. E nesse contexto, o que é que traz de novo para nós uma nova forma de olhar, uma nova forma de perceber o coração ali no ardor pela santidade no tempo Anauim? Quando aprendemos, meus irmãos, por meio da nossa caminhada, da nossa perseverança, daquilo que o tempo Anauim tem forjado em nós, que tudo aquilo que nós fazemos, todas as boas ações, toda a sede que temos pela vida de oração, pela vida sacramental, elas são para nós uma resposta do nosso coração ao amor por primeiro de Jesus por nós. Mas elas não são a força para percebermos que somos, de fato, e que temos esse desejo ardente pela santidade. O que significa, então, perceber no tempo Anauim que o meu e o seu coração arde de desejo pela santidade? Ora, meus irmãos, no tempo Anauim nós somos muitas vezes provados na dor, muitas vezes nós percebemos dificuldades que podem nos fazer perder a paz. Nós também conseguimos perceber a graça da espiritualidade, da vida de oração como consolação em alguns momentos, mas também em outros, especialmente em momentos onde a provação se fortalece, onde a provação se intensifica. O momento em que nós buscamos a oração é ali o meu coração respondendo ao Senhor, muitas vezes de uma forma objetiva, mas sem aquele sentimento efetivo. Portanto, no tempo Anauim nós aprendemos uma graça. E nós vamos aqui citar a carta de Lextinus, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo, que foi escrita pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que vai fundamentar isso que nós conseguimos perceber pelo tempo Anauim. Aqui o Papa Francisco vai referenciar a espiritualidade que ele percebeu delineada no coração de Santa Teresinha do Menino Jesus, e nós vamos trazer essa frase para aquilo que nós vemos de experiências com carisma, de passos que nós damos de fato em direção a Jesus abandonado, e percebemos nisso o ápice em que cresce o desejo pela santidade. Em muitos dos seus textos, percebe-se a sua luta contra formas de espiritualidade demasiadamente centradas no esforço humano, no mérito próprio, na oferta de sacrifícios, em certas tarefas para, entre aspas, ganhar o céu. Para Teresa, abre aspas, o mérito não consiste em fazer nem em dar muito, mas antes em receber. Fecha aspas. Meus irmãos, essa frase, ela pode ser uma frase que nós, anotando no caderno, olhando para ela todos os dias, nós vamos descobrir maravilhas, graças extraordinárias do que leva o meu coração e o seu coração apressadamente ao encontro de Jesus abandonado e encarnado nos mais pobres. Por um único motivo, porque antes de tudo, queremos, anseiamos ser profundamente amados por Ele e neles. Vamos ler de novo e vamos aplicar essa frase às experiências atualizadas que já tivemos com Jesus abandonado. Enquanto eu faço aqui o exercício de ler, feche os seus olhos
e de olhos fechados, tente lembrar daquela última experiência que você viu o seu coração destravar. Você viu o seu coração ser de fato alcançado pela graça de Deus. Você viu uma revelação do amor de Deus por você. E você quis, por essa experiência, de uma forma nova, acolher o amor de Jesus por você. Leiamos, escutemos juntos. O mérito não consiste em fazer nem em dar muito, mas antes em receber. Olhando o coração de vocês, né? Imaginando vocês aqui perto, eu lembrei de uma experiência recente que eu tive na praça e que fitou o meu coração. Não era ali a Lívia com aquele irmão, né, o Demésio, que o nome dele de fato é Demésio, mas ele se chama como Demétrio, mas é Demésio. Era algo místico ali. Eu fui para o Jesus nas Ruas esses dias atrás e avistei o irmão que Dom Gregório tinha levado para as nossas casas. E eu lembro que me marcou quando Dom Gregório, ao deixá-lo nas nossas casas, até falou: se ele passar poucos dias, para mim, a experiência que eu tive aqui com ele foi o Natal. E ele levou ele no dia do Natal. Dom Gregório entendeu aquela simples frase, meus irmãos, que aquela experiência, aquele privilégio de estar unido a Jesus crucificado na vida do Demétrio, do Demésio, que ele tem esses dois nomes, para o coração dele, ele estava recebendo o amor de Cristo no Natal, dessa forma extraordinária, que perpassa pela vida do irmão. Mas é um mistério tão grande que, por ser mistério, as graças e os frutos, eles são insondáveis. Então, Dom Gregório fez uma experiência com Cristo naquele irmão. E aquela experiência que ele fez inclusive a gente também descobrir que ele ficou relatando essa experiência para outros padres. Ou seja, fez ele perceber o amor de Deus por ele. Fez ele receber o amor de Deus por ele por causa daquela noite de Natal com aquele irmão. E eu contextualizei porque quando eu fui à praça Jesus nas Ruas, de fato, poucos meses, o Demésio tinha saído. Quando eu olhei ele ali no cantinho, fui falar com ele, e ele olhou, ele estava sob efeito, e ele disse: irmã, sabe o que é aqui, essa perna? Doendo, inchada? Fui bater no hospital. Tô com dor. Mas eu olho para essa perna, irmã, eu tenho dois pensamentos. Primeiro, a minha desobediência. Ah, se eu não tivesse saído. Ah, se eu tivesse aceitado. Ah, se eu tivesse permanecido. E depois ele disse também. E ao mesmo tempo eu olho para essa perna e eu agradeço tanto a Deus que eu ainda estou vivo. Meus irmãos, eu não sei colocar aqui em palavras para vocês. Aquele momento parecia que eu estava numa página viva do Evangelho. Parecia que eu estava entrando assim no Lectio Divina. E aquelas palavras do Demésio eram as palavras do próprio Cristo ao meu coração, cheio de provações, cheio de preocupações, cheio de desejo e ardor pelo caminho de santificação. Tudo colocando na mais perfeita ordem, na ordem de que o Cristo estava ali, sofrendo, padecendo e esperando a minha conversão. E esperando as maravilhas se cumprirem na vida desse irmão. E ele espera com muita paciência. Ele espera com os sentimentos dele, com os pensamentos dele. E naquele momento, Demésio, ele estava no amor exigente. Quando a gente começou a ouvir aquela história, quando a gente começou a ver no olhar dele
que passava no coração daquele homem também, daquele filho de Deus. Do mesmo jeito que a gente tinha o conhecimento da regra do amor exigente, naquele momento a gente rasgou o amor exigente e a gente acolheu o Demésio, porque a gente via no coração do Demésio uma experiência viva com a pessoa de Jesus. Porque a gente via Jesus no Demésio também exortando o meu coração, dizendo: minha filha, olha, presta atenção em tudo aquilo que é desobediência ainda no teu coração. E ao mesmo tempo, filha, agradece porque tu tá viva. E por tu ter vida ainda, você pode ainda mais e mais desejar a santidade. É um encontro salvífico. É um encontro que a gente se coloca, de fato, nessa pequenez de ir ao encontro de Jesus abandonado, sabendo que todos os atos de amor, todos os atos como esse que surpreendentemente nos fez quebrar uma regra, não é a pessoa humana que está ali fazendo, mas nos sentimentos configurados ao ressuscitado, que também quer tocar o coração do Demésio, que também quer mostrar literalmente aquilo que ele mesmo conseguiu, com toda a embriaguez, com toda a sua situação de dor ali, dizer: aqui é o sinal da desobediência, mas essa mesma perna testemunha que eu ainda posso agradecer porque eu tenho vida ainda para viver. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos caindo na tentação de desistir da santidade porque olhamos para os nossos esforços, porque julgamos os nossos esforços poucos, fracos, pior ainda, porque olhamos para o irmão ao lado e condenamos ele já em nosso coração. Não proferimos, não tem jeito, mas descartamos, não nos aproximamos. Não conseguimos ver o que é aquela adversidade, aquela dor, que muitas vezes aquele irmão, eu não estou falando só do irmão que está nas ruas, mas às vezes o irmão de comunidade, ele pode causar no meu coração, que é um apelo de conversão, eu simplesmente não quero muito me aproximar. E quando eu faço a experiência de reconhecer, de identificar, de me unir e querer consolar os sofrimentos de Jesus crucificado na vida desses irmãos, nós entendemos, não na teoria, na pele, do coração vivo, que todas as vezes que nós tocamos nas feridas de Jesus crucificado nos irmãos, nós recebemos o toque do ressuscitado na nossa alma. Nós nos surpreendemos com sentimentos e pensamentos novos em nós. Eu falo sinceramente para vocês, eu não imaginei naquela noite acolher o Demésio. Quando eu olhei o Demésio no chão, o meu sentimento humano, Lívia, olhou e disse: ele está mais uma vez aqui. Ele não vai poder hoje ir. Mas quando eu me abaixei, quando eu olhei para a dor dele, quando eu vi a dor no olhar, quando eu vi aquilo que saía do coração transpassado de Jesus crucificado no Demésio, meus irmãos, eu passei a experimentar 1% das chamas do coração de Jesus crucificado, que arde naquele irmão, esperando a minha conversão, esperando me encontrar realmente numa certa um despojamento de julgamentos, num despojamento de conceitos estabelecidos. Todas as vezes, por exemplo, que nos aproximamos de um irmão, seja o irmão que está ali nas ruas, seja um irmão de comunidade, e nós proferimos no íntimo do nosso interior, que ninguém ouviu e viu, mas nós estabelecemos um conceito, onde nós dissemos uma palavra final sobre ele, sobre uma conduta que o olho humano viu, nós não estamos naquele coração que foi até a cruz. Aquele coração que se deixou ser aberto pela lança que perfurou
e dele jorrou sangue e água. Aquele coração que na cruz, como nos ensina o Padre Amedeo Tintin, dialoga com todos. O crucificado dialoga com João, o discípulo amado. O crucificado dialoga com Pedro, que negou. O crucificado dialoga com os soldados que lhe feriram. O crucificado dialoga com o Cirineu, que carregou a cruz. O crucificado dialoga com aqueles que não acreditam que ele é Deus. Esse coração em chamas, sendo dado a nós pelo encontro de tocarmos nas chagas dele, sofrendo ali em cada vida, gera em nós o ressuscitado, gera em nós aquele que não diz a palavra final, dando uma palavra que conceitua alguém pelo que o olho humano vê. Ressuscitado, ele vê quem nós fomos criados para ser. O ressuscitado não desiste de anunciar isso, como vemos a experiência que Jesus, ressuscitado, teve com Pedro, depois do momento da negação. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele, no momento que pergunta a Pedro, ele também entrega a identidade que Pedro havia sido criado para ser. E Pedro, naquela confidência de amor, Pedro vai também se abaixando, se abaixando, se abaixando, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo que ainda ama pouco, mas conseguindo transportar, conseguindo ultrapassar o seu pobre amor, porque vê naquele coração um coração que muito amou, aquele coração que mesmo após negar, confia a ele as portas da igreja, confia a ele as almas de todos aqueles que ele muito amou. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, o nosso desejo pela santidade, ele vai se arrefecendo, ele vai se arrefecendo, ele vai se esfriando, ele vai se diminuindo, porque estamos olhando demais, excessivamente, em um certo orgulho invertido para a falta de virtudes, a falta de qualidades que fazem de nós um bom cristão, um cristão cheio de ardor, enquanto na verdade essa não é a teologia do crucificado. Essa não é a teologia que a espiritualidade anauim traz para o meu e para o seu coração. Para fundamentar também isso, nós gostaríamos de ler um outro ponto, o ponto 138 da mesma carta, da mesma encíclica de Leximus. A irmã Maria, que a elogiava pelo seu amor generoso a Deus, disposto até ao martírio, responde longamente em uma carta que é hoje um dos grandes marcos da história da espiritualidade. Essa página deveria ser lida milhares de vezes, pela sua profundidade, clareza e beleza. Nela, Teresa ajuda a irmã do Sagrado Coração a não concentrar essa devoção no âmbito da dor, já que alguns entendiam a reparação como uma espécie de primado dos sacrifícios ou de cumprimento moralista. Pelo contrário, ela resume tudo na confiança como a melhor oferta, agradável ao coração de Cristo. Abre aspas. Uma carta de Teresinha à irmã Maria, que é uma irmã que tinha no nome essa devoção ao coração, ao Sagrado Coração. E Santa Teresinha vai exortar para sair dessa espiritualidade centrada na dor, na força daquilo que eram os sacrifícios que vivia. Então vamos lá, as palavras de Teresinha, abre aspas. Os meus desejos de martírio não são nada.
não são eles que me dão a confiança ilimitada que sinto no coração. Para dizer a verdade, são as riquezas espirituais que tornam alguém injusto quando descansamos nelas com complacência e cremos que são algo de grande. O que lhe agrada é ver-me amar a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Eis o meu único tesouro. Se desejais sentir alegria, sentir atração pelo sofrimento, é a vossa consolação que procurais. Compreendei que, para amar Jesus, para ser a sua vítima de amor, quanto mais fraco se é, sem desejos nem virtudes, tanto mais puro se está para as operações deste amor consumador e transformante. Oh, como eu queria fazer-vos compreender o que eu sinto. Só a confiança, e nada mais do que a confiança, tem de conduzir-nos ao amor. Meus irmãos, aqui está um segredo que encontramos na espiritualidade Anauim, com essa sede, com esse ardor pela santidade. Todas as vezes que temos o encontro com Jesus abandonado, crucificado nos mais pobres, todas as vezes que conservamos essa experiência no coração, todas as vezes que vamos voltando àquela experiência diante do Santíssimo Sacramento em adoração, diante da Lectio Divina, pelo que nos ensina a Palavra de Deus, diante de um momento da Santa Missa que recebemos o corpo do Senhor, temos uma certeza: Ele veio ao nosso encontro. Ele muito nos amou. E por isso, o ardor e o desejo pela santidade que me é alcançado foi porque Ele me viu, Ele me olhou, Ele me amou e eu confio no seu amor. Mesmo sem entender, eu confio que Ele age em mim. Mesmo sem prever como serão as coisas futuras, as casas, como serão os centros sociais, como serão as estruturas que nós trabalhamos dia e noite para sermos de fato guardiões. Mas a palavra final vem daquilo que gera do coração dele, nos conduzindo para um processo comunitário neste carisma de ardor, de santificação e de ardor pela salvação das almas. Me recordo agora de um momento que tivemos com o padre, nesse momento que estamos tão ricamente sendo agraciados de encontrar tantos e tantos sacerdotes e ter com eles momentos de partilha. E aí nessas partilhas nós nos vemos também saindo de um retiro a cada partilha, porque uma partilha de um sacerdote, aquele presbítero que entregou toda a sua vida, que cuida de tantas almas, nos são também derramadas graças e graças. E aí teve um padre que relatou, voltando de uma missão com Dom Gregório. Dom Gregório dirigia assim, atento, a estrada e dizia: olha, tem duas coisas só que realmente são as coisas mais importantes. Que isso, anote aí, padre, nunca devemos esquecer. Aí o padre imaginou que ele ia falar do clero, de alguma formação específica para o clero, de alguma condução específica que se precisava determinar, não esquecer. E aí
O padre estava anotando e Dom Gregório falou que eu seja cada vez mais próximo da santificação que Deus deseja para mim e que eu possa alcançar, me aproximar e trabalhar pela salvação de mais e mais e mais e mais almas confiadas ao ministério que Deus me deu. Quando entendermos isso, Padre, ganhamos a vida. É o que a confiança no amor transpassável de Jesus crucificado no mais pobre tem de derramar de graças para o meu e para o seu coração. Quantos irmãos, meus irmãos, que depois até mesmo de terem saído das casas, sabendo que fizeram tantas coisas, quantas vezes partilhando sinceramente aqui com vocês, como irmã, partilha mesmo de coração agora, fiz uma experiência de senti-los no céu, senti esses irmãos no céu, senti a intercessão deles no céu pela minha conversão, senti o cuidado, o amparo, senti que a vida deles não terminaram, não se concluiu pelo que nós, no olho humano, quisemos estabelecer, mas pelo que Deus realizou nele e pelo que Deus realizou ali no último segundo. Todas as experiências que ele sabe que foi amado, que ele é amado antes de tudo por Deus. Saber que eu sou amado por Deus, isso arde o meu coração pelo desejo de santidade. Saber que Jesus crucificado no Demésio, quando falou aquelas palavras, alcançou a dureza do meu coração, que persevera contando o tempo de caminhada, mas que aquele mesmo pobre coração que foi encontrado por ele, resgatado por ele, alcançado por ele, e como precisa ainda mais, e como eu me alegro em conhecer isso, porque sendo Anauim, sendo pobre, me reconhecendo necessitada de Deus, eu sei que o que eu preciso é confiar-me a Ele, confiar as almas a Ele, é pensar aquilo que o carisma já nos ensina, que tudo que nos movermos a fazer, de fato, tudo que nos move a sermos em identidade para a evangelização e a salvação das almas. Por isso que o ser feliz, existe essa batalha espiritual tão grande, meus irmãos. Porque não é materialmente a estrutura, e isso nós já falamos quantas e quantas vezes. Teríamos outros meios, outro jeito, já nos ofereceram convênios, daria certo, mas não é por isso. Isso vai acabar. No fechar dos olhos nesta terra, vai acabar, ninguém mais precisa disso. É pelo que causa naquele coração que dá. É pelo que causa naquele coração que recebe aquilo que é dado de cura. Pelo reino de Deus acontecendo na terra, entre os filhos dele. Isso, meus irmãos, isso é essencialmente essa frase que alcançamos, que tocamos quando escutamos uma frase como essa, dita por Dom Gregório. E como precisamos atualizar o encontro com Jesus crucificado nos mais pobres, para deixarmos as escamas caírem do nosso olhar, para pararmos de confiar na nossa força, ou para muitas vezes também nos descartarmos porque não confiamos nada naquilo que conseguimos pensar, projetar, e transferimos isso muitas vezes à comunidade também, e aí que entra a perdição das almas e da sua santificação. Quando você perdeu a confiança, quando você se perdeu, porque se distraiu, porque deixou de atualizar o encontro. E não é só atualizar o encontro, pegar o carro, estacionar, descer e voltar. Preciso, naquele momento,
perceber com confiança que Jesus está tocando na nossa alma. À medida que eu também quero tocar nas chagas. Ele é claro, à medida que eu toco nas chagas, o que seria tocar nas chagas? Tocar nas chagas é aprofundar o mistério. É de fato como Tomé, que se viu necessitado, um pobre, ali no sentido da palavra, do que lhe foi tirado. Foi tirado o mestre dele. E ele queria tocar nas chagas. Nós temos uma saudade de Deus. Que em todos os estados de vida, isso acontece. E o nosso coração só se sacia, meus irmãos, quando reconhecemos onde está Ele, onde está Deus, na palavra, na Eucaristia, nos pães. E essa experiência que nos alimenta para nos configurar nele, porque nos derramamos sobre Ele, porque percebemos o amor dele sendo derramado em nós. Aí está o percurso, aí está o movimento que gera a santificação. Me derramar no mistério, com confiança, com profundidade, porque aí vejamos, quando vier as provações, nada muda. Quando vier as tentações, não queremos escutar. E se falharmos porque somos frágeis, rapidamente nos levantamos. Não ficamos ali, porque sabemos onde é o nosso lugar. No coração dele, nos mistérios dele. É lá que sacia, é lá que alimenta. Isso, meus irmãos, é o desejo de santificação com a espiritualidade Anaúim. Talvez você esperava aqui, nesse momento de fala, que a palavra fosse aquele ardor no sentimento daquilo que causa alegria. Talvez fosse aquele ardor que nos faz sermos aquelas pessoas que produzem muitas coisas. O processo de santificação com a espiritualidade Anaúim, ele é um momento interior que sim, transborda. E vamos permanecendo, até mesmo vendo na nossa comunidade, tantos e tantos irmãos testemunhando isso com fidelidade. Não é o que o irmão faz, é o que nós vemos ele ser, é o que sai do olhar desse irmão. É a forma dele de amar até o fim, de se consumir com alegria. É a forma de se unir mesmo na dor. É a forma de não desacreditar na obra de Deus. Do coração transpassado de Jesus crucificado, que muito nos amou, que tudo perdoou, que até hoje espera o meu e o seu coração. E porque Ele nos espera, podemos confiar, podemos nos derramar, podemos simplesmente nos unirmos e ter o coração trocado. E no coração que é trocado, conseguimos ser o ressuscitado. E até o fim, amando o abandono, no colo de piedade, no amparo da vida comunitária e fraterna, jamais sozinhos, com outros carismas, com os padres, a comunhão eclesial, com a evangelização da humanidade, com o coração pobre e por isso livre, por isso feliz. Não é o que se faz, é quem se é, e mais ainda, por quem é revelado quem se é, por Ele que nos olha como ninguém nesta terra pode olhar. Por Ele e neles, nós vamos lutando, amando a nossa pequenez, amando a nossa miséria, porque é ela que nos faz querer pular para Ele. Como não amar? Se é ela que nos faz querer pular para Ele, se é ela que nos dá a sede de encontrar crucificado neles, se é ela que nos dá a sede de uma conversão sincera, não na hipocrisia, mas com sinceridade, de mudança de mentalidade, de sentimentos, de atitudes, de omissões também.
Apenas isso, meus irmãos. Portanto, o desejo de santificação na espiritualidade Anauim não são os ardores dos sentimentos afetivos humanos, mas é o derramar-se no mistério daquele da onde recebemos o amor que sabemos que somos amados, que tentação nenhuma pode roubar. E se formos frágeis e cairmos, infelizmente, rapidamente nos reerguemos. Porque tem como, é incomparável. É no coração dele. E por isso podemos, até o fim, sermos sustentados pela graça que vem dele. Possamos aqui, nesse momento, finalizar esse momento de partilha, nos colocando no útero de Nossa Senhora Pietà. Ela, no seu útero santo e imaculado, sabe transformar todas as dores em amor, que sabe nos levar à ressurreição mais plena, já aqui na terra. Como nossa boa mãe, possa cuidar do nosso coração, das boas intenções que semeiam, que fecundam, que de fato querem aumentar a confiança no amor que Jesus abandonado, crucificado, encarnado nos mais pobres, tem pelo meu coração e pelo seu coração. Desse mistério, querermos nos unir a Ele na palavra, na Eucaristia, tantos e tantos irmãos pobres, a graça da vida comunitária, direcionamentos da comunidade, e sermos, enfim, aquilo que fomos criados para ser. Portanto, fica conosco, mãozinha, nos conduz à vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Estivemos, continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Deus nos abençoe.